adiado para o dia 13 de maio para o cumprimento de exigências da defesa. Obras públicas e comunicações entre as prioridades dos acordos assinados entre Angola e Egito. Mulheres mineiras de Angola falam de falta de igualdade de oportunidades no setor e fraca representação de liderança. ONGs juntam-se para acudir mais de 300 mil mulheres e crianças em África. Tem desporto para ver e muito mais informação nesta terça-feira, 29 de abril de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Começamos o jornal com mais um caso de polícia e que chocou a sociedade. A Polícia Nacional apresentou hoje um pastor da Igreja Josafate que desde 2020 abusava sexualmente da própria filha. Na altura, a menina tinha 12 anos de idade. Aquele que devia cuidar, respeitar e zelar pelas boas práticas foi o mesmo que teria abusado sexualmente da sua própria filha, repetidas vezes por cerca de 4 anos, ou seja, dos 12 aos 16 anos de idade. Trata-se de um missionário da Igreja Josafate, pastor, que após vários anos foi capturado e detido por violentar a filha. Segundo o chefe de seção da ação social do município do Quilamba-Quiache, na sua residência foram encontrados vários indícios. Na residência do senhor há indícios propícios de um indivíduo que é mesmo um autêntico violador, ou seja, alguém que tem todo o cenário comprometido para fazer, tem todo o cenário comprometido para poder fazer as suas práticas, porque nós apuramos que os filhos todos do senhor não estudam, inclusive os menores, isso para que não tenham contato com as pessoas de fora. Nos apercebemos também e constatamos que os menores não têm contato com os seus familiares, tanto mais que quando os familiares viam a busca, se depararam com a situação e alguns mesmo nem reconheceram a sobrinha porque pela idade que tinha não havia contato, quer na parte da mãe, que está em Portugal, quer então na parte do pai. Então para nós foi muito estranho, foram ações e peças que nós montamos. Este abuso sexual que consequentemente resultou em uma gravidez. No entanto, o indivíduo teve ainda a iniciativa de pegar em comprimidos, dar de tomar a esta menor, que provocou o aborto. No entanto, esse cidadão continuou a abusar de forma reiterada desta menor. Até hoje, com 15 anos de idade, o assunto chegou ao conhecimento da Polícia Nacional e do tratamento que foi dado com a envolvência dos investigadores criminais do DIP, afeto à secção municipal do Quilamba-Quiache, resultou na detenção deste cidadão. Desde 2020, meu pai vem ter me violado. Eu tinha 12 anos, a primeira vez que meu pai me tirou a virgindade, e nós estávamos na minha antiga casa, era um quarto e sala. Meu pai tinha voltado da viagem apostólica e ele, quando chegou, perguntou para mim se tinha rapazes ou homens assim a me conquistarem. E eu disse que não. Então meu pai tinha me levado no quarto, tirou minha roupa toda e disse que ia me ver se eu tinha doença, tipo infecção urinária, algumas infecções assim. E ele me deitou na cama. E primeiro enfiou o dedo dele, depois subiu para mim, estava doendo muito e estava a sangrar. Depois dele ter feito aquilo, quando tirou a minha virgindade, ele pegou nos lençóis e foi deitar. Depois de 3 meses ou 2 meses, o meu pai viajou de novo. E quando meu pai voltou da viagem apostólica da igreja, nós estávamos a mudar de casa. Então ele me viu que eu estava a ficar muito gorda, a ficar cheiazinha, estava a dormir muito, comer muito. Então ele tinha perguntado para mim o que se passa, eu não sabia. Então ele tinha me dado os medicamentos pequenos para me tomar. Que no dia seguinte, quando eu acordei, eu estava a menstruar. A cama toda estava suja. Só pensavas que era menstruação, na verdade era um aborto que estavas a ter? Sim. Eu tinha chamado a minha mãe disse que era normalmente minha primeira menstruação. Minha mãe pegou, discutiu um pouco com meu pai e depois foi conversar comigo. Disse que não, nós iríamos conversar com meu pai, eles conversaram e disseram que tudo ia passar, ele ia mudar, mas até agora não mudou. Foi uma senhora que denunciou
Mas gostaste pelo fato dela denunciar? É um livramento que tu tiveste? Gostei, ela me ajudou. Nós vamos continuar a acompanhar este caso. O advogado da Plasmart International Limited e da Uther Right International Limited negou hoje, em sede de tribunal, posicionar-se como representante legal da China International Fund, por esta ter ficado com 60% do património correspondente a 60% da participação social que pertencia a Investimentos Financeiros, uma empresa detida pelos arguidos Manuel Helder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento. O assunto marcou a retomada do julgamento num dia em que se aguardava pela resposta do Tribunal Supremo a questões prévias levantadas pelos advogados dos arguidos envolvidos no processo 38/2022. Terça-feira, 29 de abril de 2025. Cidade Alta, Tribunal Supremo. Estava tudo preparado para mais uma sessão. Por sinal, aquela que seria a sexta de um julgamento que teve início no dia 10 de março deste ano. A ideia era que a juíza da causa, Anabela Valente, respondesse às questões prévias levantadas pelos advogados de defesa, o que não aconteceu. Não aconteceu porque, mais uma vez, a representação da empresa arguída CIF não se fez presente na sala de audiências daquela corte. Com a ausência confirmada, a juíza convidou o advogado Benja Satula para que este se apresentasse como defensor da referida empresa, uma solicitação prontamente negada. Nomeia a Uther Right, a Plasmart, para representarem o CIF, porque são sócios. O CIF é constituído por Uther Right, Plasmart e Investimentos Financeiros. Mas entendeu a acusação e depois a pronúncia que as sócias deveriam ser demandadas criminalmente de forma independente, sendo certo que todo este processo existe porque o Estado arroga-se no direito de usufruir de 60% da participação social da CIF. E o que a Plant Smart e a Uther entendem é que quem detém 60% da companhia é que deve representar, e neste caso é o Estado. Por isso não aceitam representar, porque os poderes para a representação deveriam resultar de uma Assembleia Geral que o Estado nunca aceitou fazer com as arguidas. O posicionamento das empresas Plasmart International Limited e da Uther Right International Limited encontrou acolhimento na representação do Ministério Público, que entende que a CIF deve também se apresentar ao Tribunal para o referido julgamento. Primeiro é que, apesar de a Uther e a Plasmart e a IF Investimentos serem sócias da CIF, elas, neste momento, são litigantes. Portanto, isso consta do requerimento do ilustre advogado. Há um litígio entre a Uther e a Plasmart que está a demandar a CIF nos tribunais. Portanto, não vemos como é que será possível essa representação se ambos têm interesses antagônicos. Esta defesa não será, naturalmente, efetiva. A partir daí, uma série de posicionamentos contrários foram apresentados pelas partes, tendo o mandatário das empresas Plasmart e Uther reforçado a sua posição em diversos momentos. O advogado Benja Satula referiu que se 60% da participação social da IF Investimentos Financeiros está sob tutela do Estado por parte da CIF, esta tem de aparecer em tribunal para a sua defesa. Para alienar a indústria cimenteira, alguém representou a CIF, porque a indústria cimenteira é da CIF. Para alienar a indústria automóvel, alguém representou a CIF, porque a indústria automóvel era da CIF. Para alienar a indústria de montagem de viaturas, alguém representou a CIF. Agora, para vir a tribunal representar CIF, ninguém quer. Então, como é que o Estado assume património, assume CIF 1, CIF 2, aliena o património e depois diz isto não tem nada a ver comigo, quando recebeu, está em sentença, 60% das participações sociais que pertenciam à IF. A que título é que eu vou voltar a chamar a IF se a IF entregou 60% das participações sociais? E a que título
é que eu vou chamar a Uter para representar o Estado quando o Estado entrou nos 60%, não ligou nenhuma a Uter. A troca de argumentos entre o Tribunal, a defesa das empresas Plasmart International Limited e da Uterhide International Limited, a defesa do arguido Yu Haiming e o Ministério Público levaram a juíza da causa, Anabela Valente, a interromper a sessão por um período de 5 minutos, mas que viria a durar quase 1 hora. Os arguidos Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino, Fernando Gomes dos Santos, Yu Haiming e as empresas China International Fund, CIF, Plasmart International Limited e Uterhide International Limited são acusados pelo Ministério Público da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. Entretanto, o julgamento do mediático processo 38/2022 parece estar longe do fim. Hoje, a juíza Anabela Valente remarcou a audiência para o dia 13 de maio, tendo na ocasião recomendado a convocação do Ministério da Indústria e Comércio enquanto fiel depositário do CIF, detido pelo Estado através do IGAP, que é o departamento responsável pela alienação de propriedades do Estado. A convocação surge na sequência de exigências dos advogados de defesa, que consideram fundamental a presença destas instituições para a continuidade do processo. No regresso à sessão, a juíza Anabela Valente quis saber dos advogados de defesa questões relacionadas à transferência de 60% do património da CIF Angola correspondente à participação social na sociedade com as empresas Plasmart International Limited e Uterhide International Limited. Uma resposta dada pelo advogado Amaral Gurgel, mandatário do arguido Copelipa. 60% não são património, mas é a percentagem da cota que a IF tem na sociedade CIF. E isso ocorreu no ano de 2020. Eu, por acaso, estive a ver, não tenho aqui neste momento o termo de entrega e recepção. Mas eu tenho isso presente, por quê? Porque em fevereiro de 2021, foi quando a Direção Nacional do Património do Estado, do Ministério das Finanças, enviou-me uma carta a proibir a minha entrada no edifício CIF 2. O tribunal insistia em continuar com a audiência, ao passo que os advogados Benja Satula e Bangula Kemba exigiam a convocação do Ministério da Indústria e Comércio por ser o fiel depositário da CIF Angola desde a sua passagem para a esfera do Estado e também do IGAP, Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, porque a defesa levantou questões segundo a qual aquela instituição iniciou na última semana sessões públicas para leiloar ativos pertencentes à empresa CIF. Os advogados Bangula Kemba e Benja Satula querem perceber o porquê da alienação do património da empresa, uma vez que o julgamento está a decorrer no tribunal. O que se nós pretendemos aqui é a descoberta da verdade material. Isto não é uma questão de prova, isso é uma questão prejudicial. As questões prejudiciais são questões chaves no processo. E esta questão prejudicial é uma questão prejudicial de natureza não penal. Tem de ser resolvida antes do processo de crime. E a melhor forma de resolver é trazer aqui o IGAP e o Ministério do Comércio para explicarem em que termos estão a fazer este leilão. Ninguém pode vender aquilo que não é dele. Portanto, é uma questão fundamental. O Estado não é sócio da CIF por entrega voluntária feita pela IF Investimentos, porque é que, de facto, está a fazer a gestão de CIF Angola. Né? Este é que é o ponto fundamental. E então é muito importante, num Estado democrático, que estas questões sejam esclarecidas antes mesmo de tudo, porque, como viram, o Tribunal é dessa opinião também. O património apreendido num processo só é perdido a favor do Estado depois da condenação com sentença transitada em julgado. Portanto, nós ainda só estamos a discutir questões prévias e o património já está alienado. Portanto, qualquer um pode retirar daqui conclusões óbvias do desfecho deste processo. O mandatário das empresas Plasmart International Limited e Uterhide International Limited refere que parte das situações verificadas até o momento surgem em consequência dos moldes em que foi feita a acusação por parte do Ministério Público. E os termos em como a acusação pública foi feita numa situação em
em que a IF Investimentos já tinha feito a entrega voluntária de 60% das participações e do património, claramente que na estrutura acionista entrou o Estado, aqui representado pelo Instituto de Gestão de Ativos e Património do Estado. E trazer a CIF como arguida foi, na nossa perspectiva, um erro de interpretação. Só que, postos neste nível, é mais difícil conseguirmos fazer o contrário e, claramente, que dos órgãos do Estado ninguém estará disponível a vir sentar no banco dos réus, representando uma sociedade que é arguida. Entretanto, estamos todos disponíveis para alienar o património da mesma sociedade que é arguida, que não tendo representante, entretanto, já alguém se arrogou o direito do património 100%. O julgamento voltou a ser suspenso e deverá retomar no dia 13 de maio, já com a presença de representantes do Ministério da Indústria e Comércio e também do IGAP, para que estas instituições esclareçam o porquê da alienação de 100% do património, incluindo os 40% detidos pelas empresas Plasmart e Rutherheidt International Limited. No mediático processo de número 38/2022, em que Manuel Hélder Vieira Dias, a Copelipa, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, são os principais arguidos, estão arrolados 38 declarantes e tem como relatora a veneranda juíza conselheira Anabela Valente. Angola e Egito assinaram nesta terça-feira, na cidade do Cairo, 2 acordos de cooperação nos domínios das obras públicas e das comunicações, tecnologias de informação e serviços postais. Os acordos foram assinados no âmbito da visita oficial que o Presidente da República, João Lourenço, efetua àquele país. O Presidente da República, João Lourenço, e o homólogo do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, reuniram-se na manhã desta terça-feira à porta fechada no Palácio Presidencial de Heliópolis para abordar o reforço da cooperação entre os dois países. O chefe de Estado angolano cumpre desde hoje uma visita de Estado de 2 dias ao Egito, a convite do presidente daquele país do norte da África. No encontro que mantiveram na manhã desta terça-feira, para além de questões da cooperação entre os dois países, os 12 estadistas falaram também de questões relacionadas com a União Africana, em que Angola é presidente pro tempore, uma vez que Abdel Fattah el-Sisi já esteve à frente da organização continental. Falamos de questões também não bilaterais, portanto, o presidente al-Sisi já desempenhou o papel de presidente em exercício da União Africana, portanto, eu gostaria também de colher a experiência dele, do tempo que passou por este cargo, e comprometeu-se a ajudar-me, vai fazê-lo. Os conflitos que o mundo enfrenta também mereceram a atenção dos 12 estadistas, com destaque para os conflitos em África e no Médio Oriente. Nós aproveitamos esta oportunidade para passar em revista muitos dos conflitos existentes no nosso continente, nomeadamente o conflito que opõe a RDC ao Ruanda, a situação no Sudão do Sul, a instabilidade nos países da região do Sahel, a situação na Somália, no Corno da África, enfim, todos esses assuntos não passaram despercebidos, assim como a situação aqui bem próximo do Médio Oriente, mais concretamente na Palestina, na faixa de Gaza, onde o Egito tem jogado um papel muito importante na busca de uma solução que seja definitiva para este conflito que já dura há pelo menos 80 anos. Gostaria de expressar em especial nosso profundo ao papel crucial que desempenhou a Sua Excelência Presidente Lourenço na mediação na crise da República do Congo Democrática e também no mecanismo. Também nós delegamos a importância de manter unidas as nossas posturas africanas nas questões internacionais da África, nas instituições internas, especialmente no contexto dos esforços de expandir o Conselho de Segurança Paz. Também acordamos a importância de acordar as instituições da União Africana, discutimos a situação de Gaza.
Depois do encontro, os dois chefes de Estado testemunharam a assinatura de 2 acordos de cooperação nos domínios das obras públicas e das comunicações, tecnologias de informação e serviços postais, assinados pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António, e um representante do governo egípcio. Outro momento de destaque da visita do presidente João Lourenço ao Egito será o encontro na quarta-feira com a comunidade empresarial egípcia, com o objetivo de avaliar novas perspectivas de investimento entre os dois países. O programa oficial inclui ainda uma visita à cidade farmacêutica, onde Angola busca oportunidades na área de produção de medicamentos. A visita ao Egito, a convite do presidente egípcio, é resultado da expressão histórica entre os dois países e tem sido manifestada de várias formas na relação contínua entre as partes. Novo programa no Ministério do Interior. Fomento ético, disciplinar e patriótico. Em destaque. Decorreu hoje em Luanda a 4ª edição do Angola Digital Forum. O que é feito em Angola, soluções desenvolvidas localmente no setor das telecomunicações e tecnologias de informação, dominaram o evento que reuniu líderes e especialistas do setor. Players e decisores do setor das telecomunicações e tecnologias de informação reuniram-se nesta terça-feira para debater sobre a valorização da inovação digital desenvolvida no país. Na ocasião, os especialistas destacaram que o país já conta com soluções tecnológicas feitas em Angola, apesar do longo caminho ainda a percorrer. Posso dizer que existem sim soluções made in Angola. Nós, por exemplo, temos imenso orgulho em dizer que a partir deste ano começamos a exportar software feito em Angola. Quem diria? Nós, um país africano, a conseguir exportar software para a Europa, neste caso, com a qualidade e os padrões de exigência europeus. Isso para nós é motivo de orgulho e, no fundo, confirma a capacidade técnica dos nossos jovens, da nossa mão de obra. E é possível provar que sim, é possível ser feito, é possível termos soluções, produtos made in Angola. Há muitas soluções made in Angola. Realmente o país está a crescer e nós estamos a ver com esse crescimento um conjunto de novas soluções digitais a nascerem e foram feitas todas por mãos angolanas, por cérebros angolanos, que é algo que nós estamos a apostar. William Oliveira, diretor de uma das instituições líder em TICs no país, diz que deve haver maior divulgação das soluções tecnológicas feitas no país. Acredito que o mercado talvez tenha de ter mais atenção a essas soluções, talvez falte mais marketing, para que essas soluções apareçam mais no nosso mercado e que o mercado também perca um pouquinho o medo de utilizar soluções locais, que perca um pouco o medo de investir em tecnologia local. É algo que já acontece, mas acredito que a gente ainda tem de melhorar bastante nesse quesito. Por outro lado, os especialistas defendem que, para se dar sustentabilidade aos serviços das telecomunicações e tecnologias, é necessário apostar na mão de obra local. É muito bom saber que a Angola está preocupada com o desenvolvimento da tecnologia, mas utilizando mão de obra local. E isso passa por quê? Passa por quê? Necessidade de formação de quadros profissionais muito mais dedicados, e a gente trabalha com isso, O nosso intuito aqui no Grupo Acelerador é desenvolver as empresas, fazer com que elas apliquem sim tecnologia, automatizem sim processos, tenham cuidados cibernéticos, mas também desenvolvam suas equipas, desenvolvam os líderes que estão à frente dessas empresas. O surgimento de startups voltadas para as TICs e com soluções concretas ganham cada vez mais espaço, tal como refere Saidun Dolomingo. Porém, muitas acabam por ficar pelo caminho por causa da falta de financiamento. Já temos, em termos de startups, muitas startups muito boas, com soluções reais, a resolverem também problemas reais. Temos muitas soluções locais, sim, muitos jovens empreendedores, muitos jovens a apostar em soluções disruptivas, como startups, mas depois vem a parte da continuidade, a consistência. Temos problema da continuidade muitas vezes por falta de financiamento, Os órgãos de financiamento ou de crédito bancário
ou como podemos tratar, não financiam muito a startup. Temos muitas soluções, as startups precisam ser vistas e precisam continuar a trazer soluções locais, mas temos muitas, precisa-se de investimento e financiamento. Foram igualmente abordados temas como o papel da tecnologia local no desenvolvimento da agenda, fintechs e digitalização financeira, Made in Angola, saúde digital, o impacto da tecnologia na agricultura, logística e transporte, telecomunicações e infraestrutura digital, o futuro da conectividade em Angola, com reflexões sobre a tecnologia 5G, computação em nuvem e segurança digital nas empresas. O Ministério do Interior lançou nesta terça-feira o Programa Integrado de Fortalecimento Ético, Disciplinar e Patriótico. Com um novo programa, a corporação tem à disposição novas bases para melhorar a atuação e colmatar o déficit nos problemas de segurança pública. Sob o lema Compromisso e Valor, o Programa Integrado de Fortalecimento Ética, Disciplinar e Patriótico do Ministério do Interior pretende trazer uma atuação mais célere, de maior proximidade ao cidadão e fazer frente aos desafios da segurança pública no país. Segundo o titular da pasta do Interior, o diagnóstico que serviu de base para a concepção do programa revelou a realidade e desafios que têm impacto direto na confiança pública, na eficácia operacional e na imagem do órgão que dirige. A sociedade angolana espera e merece uma prestação de serviço policial cada vez mais eficaz e eficiente. Um serviço de migração vigilante e humanista. Um sistema penitenciário mais humanizado e reabilitante. Um corpo de bombeiros mais próximo. Um serviço de investigação mais diligente e assertivo. Esse ideal só será possível se cada efetivo do Ministério do Interior compreender que a sua missão é, sobretudo, servir. Não é só impor, mas proteger. Não é só punir, mas garantir a justiça, a ordem, a tranquilidade e as segurança públicas. Para Rui de Oliveira Gomes, inspetor-geral do MININTE, o programa vai estabelecer um novo patamar de rigor e profissionalismo alinhado aos princípios da instituição, com as exigências da segurança pública e da administração do Estado. Estabelecer um novo patamar de rigor e profissionalismo, alinhando os princípios da nossa instituição com as exigências da segurança pública e da administração do Estado. A implementação deste programa não é uma escolha, é uma necessidade imperiosa para garantir que o Ministério do Interior se mantenha uma instituição credível, respeitada e eficiente. O diagnóstico realizado revelou desafios, com destaque para a observância da ética e da disciplina, uniformização dos processos administrativos, valorização do capital humano, adequação às exigências crescentes da sociedade angolana para um serviço público mais íntegro, transparente e responsável. O programa propõe ações concretas e integradas, seminários sobre ética profissional, formação contínua em direitos humanos, reforço dos mecanismos de fiscalização, promoção da cultura patriótica, apoio psicossocial aos efetivos, envolvimento comunitário e tantos outros. O fortalecimento ético é mais do que um projeto ou um programa interno. Deve necessariamente converter-se num movimento de regeneração institucional, tendo em conta o caráter universal da ética, que é hoje definida por muitos como a obediência ao que não é obrigatório, mas que é bom, justo e que coloca o interesse coletivo acima do individual. Preocupações como a prevenção da delinquência, combate cerrado à criminalidade, investigação de crimes, instrução preparatória de processos e defesa da legalidade democrática vigoram entre os desafios da Polícia Nacional, em colaboração com outros órgãos de defesa e segurança. No município do Calumbo, na província de Colibengo, está a nascer um novo bairro, cujas construções não apresentam respaldo legal da administração local.
A situação tem deixado apreensivos os futuros moradores. As residências estão a ser erguidas nos arredores do projeto habitacional Zango 8000 e, segundo alguns compradores de lotes de terra, foram adquiridos junto da Associação de Camponeses ENDA, que alega estar reconhecida no Diário da República. Cléusio José, que adquiriu este espaço de terra junto da Associação dos Camponeses Renda, está atualmente a enfrentar um processo que considera ser estranho por ter todos os documentos que o legitimam como proprietário. Por 3 vezes, a sua casa foi demolida pela Fiscalização Municipal de Calumbo, segundo conta, sem qualquer mandato e com o envolvimento de um suposto invasor que alega ser o dono do espaço. Já houve 3 demolições. A primeira vez foi a administração, né? As paredes. O segurança ficava perto, mas depois já não aparece. E a terceira, essa última vez, foi a própria administração. Não deixaram nada, só vieram. O quarto já estava feito, paredes inteiras já estavam feitas, deixaram cair tudo. Quem deu a autorização foi a Associação dos Camponeses ENDA, né? Que a própria administração reconhece a legitimidade dessa associação no Diário da República e tudo mais, e são eles que cedem todos os espaços aqui nesses perímetros. Entretanto, o presidente da Associação dos Camponeses Renda, Júlio Chizala, diz que a organização está reconhecida em Diário da República e que comercializa os espaços de terra em negociação com algumas empresas que fazem a construção das casas. Nós estamos no Diário da República. Desde que nós fomos, estamos estagnados no Diário da República, até a data presente o espaço nos pertence. Assim que o espaço nos pertence, então nós cedemos o espaço aos próprios camponeses, porque nós, a associação, não temos os valores. Então, se nós não temos os valores, o que nós façamos? Mandamos vir construtor. Esse construtor constrói X casas, nesse número das casas. Então suponhamos 60% para o construtor e 40% para a associação. Nós pegamos esse 40%. É que começamos a distribuir coisas nos camponeses. Isso que nós façamos, então, para ajudar o Estado. Mas nem todos constroem à base da ilegalidade, como são os casos de Antônio Segunda e Domingos Dalla. Mas aqui nunca houve problema nenhum. Todos aqui estão todos documentados, documentos mesmo legal. Porque o governo aqui toda hora vem. Esse do Colibengo, outros vêm da Viana. Está tudo legalizado aqui. Nunca houve problema de munição, não. Só o mês antepassado, que houve ali daquele lado, era uma pequena confusão, estavam a fechar as ruas, e depois aquele terreno tinha dono, e o dono apareceu, então eles não estavam sem entender. E é por ali que eles vieram ali para demolir aquelas casas que eles meteram ilegal. Estou a morar já aqui, mesmo que ainda a minha família não está aqui, mas pronto, elas venham. Como ainda não tenho portas e só meti gradeamento, a fiscalização sempre apareceu aqui, dão notificações. Não sei qual é o problema que está a existir. Mandam parar as obras, por acaso estamos bem legalizados. Sem gravar entrevista, a administração municipal de Calumbo garante que o processo está a ser devidamente acompanhado e, em próximas ocasiões, pronunciar-se-ão sobre o assunto das construções inapropriadas nas imediações do Zango 8000. E o diretor-geral do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, Osvaldo Fortes, esclarece que os pedidos de licenciamento de obras devem ter sempre respaldo legal das administrações municipais. E esta, por sua vez, tem a obrigação de certificar os instrumentos de ordenamento do território em posse do munícipe. O responsável explica igualmente que as obras, com algum aviso de demolição, só podem ser deitadas abaixo mediante documentação que autoriza a destruição. O procedimento legal para o licenciamento de construção no país envolve a obtenção de um alvará de construção junto à administração municipal, dependendo da natureza da obra. De acordo com explicações do diretor-geral do Instituto de Planeamento e Gestão Urbana de Luanda, Osvaldo Fortes, os pedidos de licenciamento de obras devem ter sempre a anuência das autoridades municipais, de modo a certificar os instrumentos de ordenamento do território em posse do munícipe. O munícipe tem que submeter um processo, o processo que vai formularizar todo o projeto, todos os documentos, nesse caso do munícipe, se for uma empresa também da empresa, e também os documentos que ele tiver sob a titularidade do espaço.
Sim, estes são os procedimentos. Depois é feito um processo todo de avaliação, análise, faz visitas, verifica-se como é que está arrumado com os ordenamentos, ou os instrumentos de ordenamento do território, e em função disso é emitido um parecer. Depois, se estiver tudo bem, se não houver necessidade de retificar, emite-se a licença de construção. Muitas são as obras em que os investimentos são avultados, mas que a dada altura são embargadas pelas autoridades locais. Em relação a este assunto, Osvaldo Fortes esclarece que as construções só devem ser demolidas se estiverem erguidas em zonas de risco ou em propriedade do Estado e com a devida documentação que a autoriza. Este tipo de situação acontece quando temos algum problema com esta obra. Ou ela não foi licenciada, ou ela já venceu o seu período, ou expirou a licença, ou tem algum problema com a documentação, que não foi apresentada toda ela completa. Se for assim, então é emitido primeiro uma nota, um aviso, a dizer que é para o município trazer os documentos todos, e em função disso, se não houver respaldo, ela é embargada por haver alguma insistência, né? Ou persistência deste construtor. Nós devemos evitar com que isso aconteça. Tem que ser tratado todo o processo para não chegar a um extremo desse, porque as demolições implicam sempre gasto de material. Mas imaginando que esta construção, por exemplo, seja mesmo irregular, ou esteja vamos dar um exemplo, numa linha d'água, ali tem mesmo que se demolir, porque depois ela vai causar outros problemas, ou mesmo também o próprio cidadão vai ter problemas, não vai conseguir habitar. O responsável chama a atenção para a necessidade de se comprar um lote de terra junto das autoridades competentes e não em mãos de terceiros, para se evitar as construções anárquicas. E também não é lá muito correto estar a comprar espaços assim na mão de uma associação, porque há outros procedimentos anteriores que seja, é preciso estar sempre baseado em algum plano de ordenamento do território. Nesse caso, o mais simples é o plano de loteamento. Se houver um processo de loteamento, vai-se verificar tudo que é infraestrutura, tudo que é acessos, tudo que for necessário para que ele funcione. Ali sim, depois ele poderá comercializar lote por lote, mas não pode ser assim feito de forma anárquica. No próximo bloco, Desporto Nacional, com a falha de Angola, a final do torneio de futsal feminino. E ainda hoje, as notícias além das nossas fronteiras. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. Abordar o jogo diferente do que tem acontecido no Girabola é um dos objetivos do Petro de Luanda no duelo diante do Sagrada Esperança. A partida é a contar para os quartos de final da Taça de Angola. Vem aí o duelo dos quartos de final da Taça de Angola de futebol. O Petro de Luanda vai enfrentar o Sagrada Esperança da Lunda Norte num duelo que, segundo o técnico adjunto Luís Garcia, a sua equipa entrará com outra filosofia, porque vê todos os adversários angolanos a entrarem Na sua maioria usam sempre uma mesma estratégia, que é baixar muito as linhas, e a partir do momento que baixam muito as linhas, retiram-nos alguns espaços e fica muito difícil romper a linha defensiva dos adversários, e por isso temos que continuar a sermos nós próprios, temos que conseguir criar dinâmicas que visam romper sempre a última linha defensiva dos adversários, e é isso que nós vamos tentar fazer no próximo jogo, caso o adversário nos aparecer pela frente com essa mesma estratégia. Por isso mesmo sendo competição diferente, como bem disse, e por isso temos que olhar para frente e continuar a trabalhar para tentarmos ultrapassar o próximo adversário, que é o Sagrada Esperança na Taça de Angola. Em 4 jogos disputados entre os 2 emblemas na Taça de Angola, o Petro leva vantagem de 2 vitórias. Nos outros, tivemos empate. Hugo Marques, guarda-redes do Tricolor, em conferência de imprensa mostrou-se respeitoso pelo adversário, apontando alguns nomes no plantel que lhe agradam e espera por um bom duelo. O Lepo é um menino muito bom menino, muito bom jogador. O polaco também fez uma grande época no ano passado e depois ingressou bem ali no Sagrada. O Sagrada tem bons jogadores. A Liga dos Campeões não correu da maneira que eles queriam, mas qualificaram-se. E acho que agora no fim estão a recuperar um bocado da sua forma, porque nos últimos 11 jogos sofreram somente 2 golos. Isso quer dizer que a nível de compactos estão mais compactos e a nível defensivo estão mais fortes.
e pronto, vai ser mais um grande jogo. As duas equipas vêm do empate consentido noutra competição, o Girabola, isso no passado fim de semana. Disputam por uma vaga nas meias finais da Taça de Angola. O técnico adjunto do 1º de agosto, Edgar Jerónimo Stopirá, garantiu nesta terça-feira que os seus comandados estão focados em marcar presença na final da Taça de Angola. Para tal, precisam passar por todos os adversários, a começar pelo 1º de Maio de Benguela, nesta quarta-feira. A derrota averbada no estádio Álvaro Buta, na província do Zaire, diante do São Salvador local, faz parte do passado. As baterias militares estão agora viradas para a segunda maior competição de futebol do nosso país, a Taça de Angola. O 1º de agosto usou mais uma vez o campo do R20 para preparar o encontro dos quartos de final da Taça de Angola frente ao histórico 1º de Maio de Benguela. Mesmo sabendo das dificuldades que poderão encontrar diante dos benguelenses, Edgar Jerónimo Stopirá, técnico adjunto de Filipe Nzanza na turma militar, garantiu que os pupilos do 1º de agosto sabem que só a vitória interessa neste clássico do futebol nacional. Independentemente do resultado do jogo passado do campeonato, essa é uma outra competição em que nós estamos engajados, temos objetivo nesta competição, é de chegar até a final. Então vamos amanhã para o jogo, para fazermos um bom jogo e um bom resultado que passa pela vitória. Esse é um dos nossos objetivos. Temos 2 objetivos este ano, não é? O primeiro objetivo é no campeonato, o segundo é na Taça de Angola. Tudo vamos fazer, sabemos das dificuldades, né? O jogo é um jogo histórico, é um derby e sabemos das dificuldades. É uma equipa que está na segunda divisão e não podemos descurar isso. Temos que entrar amanhã forte para conseguirmos os nossos intentos. Stopirá lamentou ainda a lesão de Neblu, porém sublinhou que os jovens jogadores que compõem o plantel estão aí para responderem positivamente sempre que forem chamados. Felizmente continua limitado fora dos nossos trabalhos, né? Hoje vai fazer uma última consulta e vamos ver o resultado. Deus queira que tenha tudo bem. Vamos lutar com força, com todas as nossas forças para conseguirmos ganharmos o jogo amanhã. 1º de agosto e 1º de Maio de Benguela discutem o acesso às meias finais da Taça de Angola nesta quarta-feira em Luanda, no que será o recordar de um dos clássicos mais esperados dos velhos tempos no futebol angolano. Angola foi eliminada das meias finais do 1º Campeonato Africano de Futebol Feminino após perder diante do Marrocos por 1-5 e vai defrontar os Camarões na disputa pelo 3º lugar. Sabia-se de antemão que não seria uma partida fácil para as angolanas, a julgar pelo poderio da equipa adversária. As marroquinas, a jogar em casa, tinham tudo a seu favor. Na quadra de jogo, o primeiro sinal de perigo pertenceu às meninas comandadas por Nandinho Rosário, aos 9 minutos, por intermédio de Beu, mas, diante da guarda-redes marroquina, rematou para fora. A faltarem 7 minutos para terminar a primeira parte, no roubo de bola, as donas da casa abriram ativo por El Madani, que só teve que empurrar a bola para a baliza defendida por Nininha. A seleção angolana foi à luta e, a 2 minutos do intervalo, Jamila Katumbela restabeleceu a igualdade em 1 para Marrocos e 1 para Angola. Placar que levou as 2 equipas para os balneários. No reatar, as 2 formações voltaram com a mesma disposição. Mudar o texto, pois em causa estava o passe para a final. O combinado árabe, mais experiente, chegou ao segundo golo com o remate de Errodani. Angola acusou o golo sofrido e não mais conseguiu se encontrar, pois as marroquinas voltariam a marcar mais 3 golos. Primeiro por Denraoui, depois foi a vez de El Madane bizar no encontro e fechou as contas a rir. 5-1 foi o resultado final. Feitas as contas, Angola volta a entrar em cena nesta quarta-feira para a disputa do 3º lugar diante dos Camarões às 17 horas. Já qualificadas para o Mundial, Marrocos e Tanzânia jogam a final do Campeonato Africano de Futsal no mesmo dia, às 20 horas. Filantropia em África. União de ONGs pode acudir mais de 300 mil mulheres e crianças. Em destaque. É cada vez mais crescente o número de mulheres que abraçam o setor mineiro. Entretanto, a falta de representação nas posições de liderança e a dificuldade em se manterem na indústria é preocupante, pelo facto de 44% das mulheres sentir que não há oportunidades iguais de promoção.
Questões culturais e o bloqueio de ideologias de incapacidade são apontados como aspectos que colocam a mulher em baixa visibilidade na indústria mineira. A profissão, porque é muito difícil ficar, por exemplo, 42 dias na mina, 7 dias em casa, sendo que o sétimo dia é o dia de regresso e o primeiro dia é o dia de saída da mina. Então tu efetivamente tens 5 dias de licença para estar em casa com a tua família. Então nós é que temos que mudar a nossa capacidade de enfrentar os desafios, de lidar com eles e de perseguir os nossos objetivos. Objetivos, ao que parece, que começam a ser alcançados através da Roda sobre a Mulher na Indústria Mineira, um espaço de diálogo que visa desafiar as normas estabelecidas, promover a diversidade e fomentar a inclusão do género feminino no setor. Na sua terceira edição, Manuela Costa diz ser evidente os direitos das mulheres outrora ignorados. Ano passado falamos sobre a licença de maternidade, não é? E nós acreditamos que houve já algumas melhorias nesse sentido. Nós temos informações como, por exemplo, a Sociedade Mineira de Catoca tem uma série de condições já criadas para as senhoras, não é? No período de gestação e no pós-período de gestação, e nós acreditamos que também é um benefício do trabalho que nós temos estado a fazer com esses eventos, com essa plataforma de diálogo. Convidada a prestigiar o encontro, a secretária de Estado para a Promoção da Mulher, Alcina Quindanda, evidenciou as barreiras das mulheres num setor tradicionalmente dominado por homens. Bater a questão da diversidade e inclusão, uma vez que a contribuição feminina é essencial, porque as mulheres são capazes de trazer um novo olhar, uma nova perspectiva sobre diversas questões, devendo por isso garantir-lhes não só postos administrativos, mas sobretudo novas oportunidades e responsabilidades nos diversos domínios, iguais garantias para contribuir no crescimento e desenvolvimento deste setor. Estudos revelam que apenas 8 a 17% da força de trabalho global na mineração é mulher, reflexo dos desafios no que concerne a melhoria na equidade de género. Já estamos na página internacional. Entidades filantrópicas uniram-se para criar uma iniciativa que visa acudir 300 mil mulheres e crianças recém-nascidas na parte austral de África. A iniciativa, com cerca de 500 milhões de dólares, foi lançada nos Emirados Árabes Unidos. Veja mais no Compacto Internacional. A iniciativa denominada Beginnings Fund foi lançada hoje em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, e tem um fundo de quase 500 milhões de dólares. O Beginnings Fund tem como objetivo ajudar a salvar a vida de 300 mil pessoas, entre mães e bebês recém-nascidos até 2030, e expandir o atendimento de qualidade para 34 milhões de mães e bebês. O projeto tem pela frente a Fundação Gates e a Fundação Mohammed bin Zayed para a Humanidade dos Emirados Árabes Unidos, que prometeram ainda 100 milhões de dólares em investimentos diretos em saúde materno-infantil, fora do fundo inicial. A iniciativa deve abranger países como Etiópia, Gana, Quênia, Malawi, Lesoto, Nigéria, Ruanda, Tanzânia, Uganda e Zimbábue, com foco em intervenções de baixo custo e pessoal em hospitais de alta carga, segundo a agência Reuters. O trabalho a ser desenvolvido rastreará e visará as principais razões pelas quais as mães e os seus bebês morrem, incluindo infecções, sangramento grave para mães e dificuldade respiratória para os bebês. O projeto já existe há um ano, segundo a diretoria executiva, que refere que o seu papel se tornou mais importante à medida que os governos em todo o mundo seguem os Estados Unidos na retirada de ajuda internacional. Cerca de 52 mil migrantes em todo o mundo morreram na última década, desde 2014, na tentativa de fugir de crises humanitárias. O dado consta do relatório divulgado hoje pela Organização Internacional para as Migrações. Segundo o documento, as áreas mais mortíferas para os migrantes são as regiões de crise. E no relatório fica patente que mais de metade de todas as mortes de migrantes, no caso 54%, aconteceu em países afetados por conflitos e catástrofes ou nas suas proximidades. Etiópia, com 1.923 mortes registadas, e o Sudão, com 449, são as zonas mais críticas de África. No entanto, no cômputo geral, o Afeganistão teve o maior número, com 5 mil mortes, desde a altura em que os talibãs reassumiram o país. O presidente russo Vladimir Putin defendeu uma nova ordem mundial mais justa e multipolar e uma arquitetura de segurança baseada no respeito pelos interesses de cada país.
Putin falava hoje na sessão plenária do Fórum Maior Património Futuro Comum, onde referiu que é importante que o mundo crie uma ordem mundial mais justa e multipolar, baseada no respeito. O líder russo insistiu que a comunidade internacional deve fazer a sua parte para desenvolver uma arquitetura de segurança igualitária e indivisível, no sentido de proteger de forma fiável todos os Estados, sem prejudicar os interesses de ninguém. O mundo celebra hoje o Dia Mundial da Dança. Em Angola, apesar de comportar muitos adeptos, esta arte ainda carece de atenção por parte das autoridades. A dança, como veículo de divulgação de cultura, tem pouco valor na opinião dos seus praticantes. A dança é uma forma de arte que utiliza o corpo para expressar emoções e contar histórias através de movimentos ritmados. É uma manifestação artística que pode ser individual ou coletiva, com ou até mesmo sem música, e que se manifesta em diversas culturas e contextos. Este movimento cultural é comemorado a 29 de abril. Porque a dança é uma terapia. E sem a dança eu não me sinto bem. Me sinto muito feliz quando eu danço. Hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que a dança salvou-me dos maus caminhos. Porque eu, na altura, saí de uma província para outra e no bairro onde eu fui viver não tinha muita diversão. Quando criança não tinha muitos lugares de lazer, de ocupação. A rotina era simplesmente sair da... do meu tio, mas depois comecei a ver, não tenho nada para fazer em casa, vou ficar mesmo só aí, perder tempo, sabendo que posso aprender novos toques, posso me tornar alguém com a dança. Continuei aí, depois me apaixonei pela dança. Para as pessoas que estiverem a me ver, que me vejam na televisão a dançar samba e kizomba, vão dizer não, ele é criança, está a dançar dança dos pais, dos velhos, mas não sabem o que tem dentro do samba e kizomba. A data foi criada em 1982 pelo Comitê Internacional de Dança da Unesco em homenagem ao nascimento de Jean-Georges Genover, considerado o criador do balé moderno. O objetivo é celebrar a arte da dança em todas as suas formas e promover o seu valor como expressão cultural, social e artística. No nosso país, a dança faz parte da cultura. Ritmos como o samba, kazukuta, kizomba, o duro e outras danças representam a diversidade cultural e a alegria do povo angolano que ultrapassou fronteiras. Os europeus, os asiáticos, os americanos valorizam muito a nossa arte, porque aquilo que eles muito admiram é a nossa harmonia, a nossa felicidade que nós emanamos para os telespectadores quando estamos a dançar ou para as pessoas que estão nos assistir. Diria que estamos a ser valorizados, ainda não, estamos a ser valorizados. Na outra hora era mesmo muita descriminalização, nos deixavam muito para trás no que diz respeito às pessoas que são fazedores da arte. Dizermos que estamos aqui também e com a dança podemos ser valorizados, podemos viver da mesma, podemos empregar pessoas com a dança. Feliz Dia Mundial da Dança! Feliz dia. Daqui a pouco o investimento de milhões para o ecoturismo em Luiana, no Okavango. E ainda hoje, fato ou fake? O aparato policial no Rio de Janeiro para Lady Gaga. O intervalo é breve. Eu volto a seguir. Até já. O Congresso Ordinário da Organização, previsto para o ano 2026. Na ocasião, a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, destacou os avanços e desafios do presente e do futuro do país,
bem como o papel da mulher angolana ao longo da história. As conquistas alcançadas pelas mulheres angolanas no plano político, econômico e social são efeitos da sua grande e valorosa participação na conquista da independência nacional, na consolidação da paz, na reconciliação nacional, na democracia e no desenvolvimento do país. Também será um momento para a reflexão sobre o percurso histórico e glorioso que temos trilhado e aprimorar estratégias para a maior inserção da OMA na sociedade. Este será um processo orgânico diferente, porque vamos realizar ao mesmo tempo as assembleias constitutivas nas 6 províncias, nomeadamente Luanda, Icolibengo, Mochico, Mochico Leste, Quando e Cubango, e nos novos municípios e comunas para adequar as estruturas da OMA à nova divisão política e administrativa de Angola. Sob o lema Mulher Angolana, unida para transformar os desafios em conquistas, Joana Tomás encorajou a direção do partido a prosseguir com o seu propósito e apelou à participação das mulheres no processo orgânico do país. Nos termos da linha A do artigo 74 dos Estatutos da Organização, o Comitê Nacional, reunido na sua 4ª sessão extraordinária, realizada na sede nacional da OMA em Luanda, no dia 29 de abril de 2025, convoca o 8º Congresso Ordinário para o período de 27 de fevereiro a 1 de março de 2026, sob o lema Mulher Angolana, unidas para transformar os desafios em conquistas. No espírito das celebrações dos 50 anos da independência nacional, com coesão, patriotismo e harmonia geracional, apelamos à participação ativa das militantes, simpatizantes e amigas da organização no processo orgânico e nas assembleias constitutivas. O Comitê Nacional refletiu também sobre a vida interna enquanto organização feminina do MPLA, considerando os desafios que enfrenta como principal defensora dos direitos da mulher. Cerca de 3 milhões de dólares é o valor a ser investido no ecoturismo em Luiana Plains Safaris, a ser implementado este ano na região do Okavango, em Angola. A apresentação do projeto aconteceu nesta terça-feira em Luanda, na sede do Ministério do Turismo. O projeto Luiana Plains Safaris tem como objetivo promover o desenvolvimento do setor turístico em Angola, especialmente na região do Okavango. A iniciativa é do Ministério do Turismo e foi apresentada nesta terça-feira em Luanda, mas o acesso às estradas ainda constitui a principal barreira. Mas saímos daqui reforçados e unidos no sentido de ultrapassarmos os desafios que ainda persistem, que são, por exemplo, a questão dos acessos, a questão dos postos fronteiriços, que são essenciais. Without investment. Este será o primeiro investimento para solidificar a nossa posição naquela região e a posterior fazermos então outros investimentos. Na ocasião, o secretário de Estado para o Turismo declarou que 3 milhões de dólares é o valor a ser implementado para impulsionar o desenvolvimento local com a criação de mais de 100 postos de trabalho. Que esse projeto de ecoturismo, que está avaliado em aproximadamente 3 milhões de dólares e prevê a criação de 140 postos de trabalho, terá um impacto significativo na região e marca um forte sinal do potencial de desenvolvimento turístico da região do Okavango. Este é o primeiro projeto privado a ser implementado naquela zona de investimento do Quando, como se referiu o senhor administrador Pongolola, a zona C do investimento. Por isso, acreditamos que devemos continuar a promover esta área como um destino de investimento, não só para o setor do ecoturismo, mas para todos os setores que andam à volta e que podem gerar valor na cadeia do turismo. Por isso, temos aqui também uma oportunidade para desenvolver toda a cadeia do turismo. O momento serviu também para a entrega do certificado de registro do investimento privado da IPEX. Em como temos trabalhado arduamente para promover o setor de turismo, promover investimento privado em Angola, e estarmos aqui hoje presente é uma mostra de como esse momento é muito importante para nós. Queremos divulgar que é possível,
que estamos a conseguir trazer investidores externos, temos também muitos investidores internos e a mensagem que nós queremos passar é que nós estamos aqui e continuaremos a apoiar iniciativas dessa natureza. O projeto Liana Plain Safaris faz parte de um esforço para diversificar a economia angolana e diminuir a sua dependência dos recursos naturais como o petróleo e o gás. A cantora americana Lady Gaga está no Rio de Janeiro para um mega show gratuito na praia de Copacabana. Em meio aos milhares de fãs que aguardavam no aeroporto e também diante do hotel onde vai estar hospedada, estão as fake news nas redes sociais. Muitos alegam que Gaga movimentou forças especiais e outros que ela mandou apagar as luzes do aeroporto do Galeão para poder desembarcar. Uma verdadeira operação de segurança foi montada para a chegada da estrela pop. A cantora desembarcou na madrugada desta terça-feira no Rio de Janeiro, num voo separado da sua equipa. As redes sociais logo se inundaram de vídeos fakes para relatar a chegada gloriosa da diva. Verdade ou não, as imagens mostram cenas diurnas e não havia registro da chegada de Lady Gaga à cidade até o início da noite desta segunda-feira, quando fãs se encontravam em frente ao hotel em que ela deve ficar hospedada em Copacabana. O show da artista no Rio está marcado para este sábado. Entretanto, a Polícia Rodoviária Federal informou que as imagens mostram uma escolta de alguma das autoridades da reunião preparatória para a cúpula dos chefes de Estado do BRICS e não tem relação nenhuma com Lady Gaga, uma vez que a corporação nem sequer atua no acompanhamento da cantora. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, provavelmente as cenas foram registradas nesta segunda, quando começaram as escoltas. A polícia identificou que os carros mostrados no vídeo trafegam pela Avenida Princesa Isabel, entre Botafogo e a praia de Copacabana. Nesta segunda-feira começou no Rio a reunião preparatória para a cúpula dos chefes de Estado do BRICS. O encontro prévio termina nesta terça-feira. Várias notícias falsas e algumas carregadas de exagero se seguiram nas redes sociais, como o suposto facto da cantora ter mandado apagar as luzes do terminal do Galeão para poder desembarcar. A chegada de Lady Gaga causou alvoroço na cidade maravilhosa. Mais de 1.600.000 pessoas devem assistir ao show na praia de Copacabana, que deve durar 2h30. O show de Gaga no Rio de Janeiro acontece já neste sábado. Hoje ficamos por aqui. Desde já agradecemos pela preferência de sempre. Tenha uma noite descansada e fique bem. Boa noite.